Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Quem for chegando aí, por favor, só me fala se o áudio tá bom, tá? Se a imagem tá boa também, se tá tudo certo. Tudo certo? Muito obrigado. Vamos esperar um tempinho aí pro pessoal chegar e a gente já inicia. Boa noite, Renata. Bem, hoje a gente vai falar sobre o Novembro Verde, tá? Sobre esse movimento, né, que foi criado para divulgar a homeopatia, para divulgar o sistema homeopático de tratamento. Então a gente vai falar sobre isto. Só que vamos falar um pouco de modo mais profundo de como nós, profissionais homeopatas e pessoas que não são homeopatas também, podemos auxiliar para que isso aconteça, ou seja, para que a homeopatia seja mais conhecida, para que a homeopatia possa crescer, mais pessoas possam conhecê-la, tá? Então a live tem esse objetivo, ou seja, tentar suscitar em nós iniciativas que possam de fato, que possamos realmente com coisas objetivas e práticas fazermos para ajudar a homeopatia a crescer, para ajudarmos as pessoas a conhecerem mais a homeopatia e ajudá-la a passar pelos vários tipos de problema que existem, principalmente no nosso país, e que a impedem, né, de crescer, que impedem outras pessoas de conhecê-la, beleza? Já são 9h01, né? Então, vamos iniciar. Ainda não tem muita gente, vamos ver se vai chegar mais pessoas daqui a pouco. Então, se você quiser ir convidar os seus colegas, tá bom? Vai ser muito importante esta live, beleza? Vai ser muito importante porque eu acho que um dos problemas grandes que nós temos no Brasil é de ter uma gama muito grande de homeopatas que não entende a situação, né, que envolve a homeopatia no nosso país e quais são as bases que sustentam os problemas que nós temos com a homeopatia no Brasil. Então acho que muita pouca gente entende essa questão de maneira profunda, né, de maneira séria, e logo a gente não sabe exatamente como lutar, né, como andar, como fazer um trabalho que realmente seja eficaz para que a homeopatia cresça, que realmente seja verdadeiramente eficaz e tenha uma eficácia que a gente possa visualizar. Então eu acho que se a gente compreender melhor como de fato acontecem os problemas, como de fato são as bases que sustentam esses problemas, a gente vai poder realmente aplicar métodos que possam realmente surtir efeito, tá bom? Então vamos lá, estamos no Novembro Verde, né? Eu sinceramente não sei quem criou, né, esse movimento, quem foi o responsável por isso. É um movimento muito bom, que a gente separa um mês para que a gente possa juntar forças para divulgar mais a homeopatia.
mostrar mais os efeitos, as características próprias da homeopatia, né? E tudo em geral. Então, é um mês onde a gente separa para a divulgação mais ampla da homeopatia. Quer essa divulgação venha, né, pelas páginas de homeopatia, por exemplo, aqui do Lições, ou de várias outras, né, de colegas também homeopatas que nós temos por aí. Quer venha também de iniciativas das associações de homeopatas, das instituições, dos institutos homeopáticos. Então, é um mês onde a gente separa para fazer esse tipo de trabalho, né? Para divulgar, para fazer as pessoas conhecerem mais, para esse tipo de coisa. Ótimo, beleza, tá ótimo. Tá. Isso é bom, isso é muito bom, tá? Então, assim, para quem... então, eu gosto de dizer que existem 2 pontos, tá? Então, existe o ponto que é geral, né? Existe a questão onde todo mundo precisa conhecer para ajudar a homeopatia a crescer, e existe o ponto que serve mais para os profissionais homeopatas, tá? Então, se você é profissional homeopata, eu vou começar agora a falar os pontos que você deveria, pelo menos, no mínimo, conhecer e correr atrás para que eles funcionem bem, para que você ajude a homeopatia a ir para frente no nosso país. Então, se você é homeopata, se você é um profissional que trabalha com homeopatia, você tem que estar atento àquelas coisas óbvias e básicas. Ou seja, ser um bom profissional, fazer o serviço direito, tá? Se você é farmacêutico, fazer o remédio do jeito certo, fazer o remédio do jeito seguro, correto, do jeito que manda a farmacopeia e tudo isso daí que você já sabe, tá? Isso daí já é bem óbvio assim. Então, beleza. O que mais? Se você é médico, então tá. Se você é uma pessoa que está lá tratando dos pacientes, está lá cuidando dos pacientes, bicho, cuide do seu paciente, tá? Aqui eu estou na farmácia, toda semana eu recebo gente que tentando se tratar com homeopatia, mas que não consegue falar com o médico, que não consegue falar com o profissional prescritor. Ou seja, caramba, dá um jeito, sabe? Se vira, faz um trabalho melhor, né? Faz um trabalho que realmente você consiga oferecer algo bom para esse paciente, né? E isso é básico, isso é muito simples, não deveria nem estar falando aqui, né? Mas isso é meio óbvio, né? Mas, quantas e quantas vezes eu recebo paciente falando, eu queria saber porque aconteceu um negócio tal, só que eu não consigo ligar para o médico, eu não consigo falar com o médico, eu não consigo falar com outro profissional prescritor, eu não consigo falar, eu ligo lá, a secretária fala que não sei o que, aí ele fala que não sei o que lá, eu não entendo nada. Ou seja, coisas que são absolutamente simples, mas que acontecem. Ou seja, dá um jeito, se vira, entendeu? Simples. Vai lá e trata do paciente, se dispõe a realmente estar com ele, a acompanhá-lo. A gente sabe que o tratamento homeopático precisa de um acompanhamento, senão muitas vezes você dá o remédio foi errado, o seu paciente vai ficar 1, 2, 3 meses com aquele remédio sem sentir nada e com o problema lá. Ou seja, é óbvio que isso não vai dar certo, é óbvio que vai dar cagada, entendeu? É óbvio que esse paciente não vai ficar feliz com o tratamento homeopático. Então, né? Beleza? Você já entendeu o que eu quero dizer. Então, faça um trabalho bem feito, tá? Busque sempre melhorar. Léo, olha, eu consigo, tem uns pacientezinhos aqui, eu consigo fazer um trabalho mais ou menos, eles estão melhorando, às vezes piora e às vezes melhora, ele também vai lá, usa uns alopáticos. Bicho, vai para frente, tenta buscar coisa diferente, conheça mais, ou seja, seja diferente, mostre que você consegue ir além, tá compreendendo? Ou seja, não fique só naquela coisa de tá melhorando, né, mas não tá muito bom, vou usar um alopático junto. Vai para frente, busque mais conhecimento, faça um trabalho melhor, tente alcançar realmente um tratamento homeopático que dê resultado, né? Se forme melhor, estude mais, vai para frente, entendeu? Então são coisas que partem dos profissionais e que é muito básico, ou seja, você precisa fazer um trabalho bem feito, né? Então é isso, tá? Para os profissionais é basicamente isso.
A Carla perguntou, né, o uso prolongado de homeopatia pode causar algum problema? Depende, né? Não exatamente o uso prolongado, tá? Mas depende do como que é o tratamento, tá? Porque o tratamento homeopático ele pode causar também supressão, que o tratamento alopático também causa. O tratamento homeopático pode causar isso daí também. Só que depende, tá? Depende do que o profissional está fazendo, depende de como ele vai fazer, né? Pode causar também agravações na pessoa. Então depende muito da maneira como o prescritor está dando o tratamento, está fazendo o tratamento. Não é uma coisa que é própria da homeopatia que vai acontecer em todos os casos, tá? Então tem pessoas que usam homeopatia há anos e nunca tiveram problema nenhum, porque é óbvio, não é uma coisa inerente ao remédio ou ao tratamento. É uma coisa mais específica do modo como o prescritor está passando para você esse tratamento. Passar orientações sobre Viscum Vet, eu não conheço, tá? Pelo jeito que você está falando aí, parece ser algo com o Viscum, né? É um remédio com o Viscum album. Mas eu não conheço, tá? Esse em específico. Posso procurar e depois mandar uma mensagem para você no direct, beleza? Então é isto. Então é isso aí. Aí depende muito do profissional, entendeu? Se ele está passando um tratamento homeopático que pode causar supressão, isso vai piorar o quadro da doença do paciente. Isso vai elevar a doença do paciente para um caso mais grave, que é o que acontece com os tratamentos alopáticos, e isso, na verdade, em vez de curar, vai levar a pessoa para casos piores, uma doença crônica pior, entendeu? Então, sim, o tratamento homeopático ele tem os seus riscos, ele tem os seus problemas que pode acontecer mediante o tanto que o profissional prescritor conhece sobre esse tratamento, né? Que é outro problema também. Nós temos uma quantidade muito grande de homeopatas que não sabem fazer homeopatia, e muitas vezes esses próprios homeopatas deixam de fazer homeopatia porque eles não sabem fazer, e eles reconhecem isso. Isso daí já entra num outro problema que eu vou citar aqui também mais para frente na live, que é a questão da formação, tá? Mas para os profissionais é isso, ou seja, você tem que fazer um trabalho bem feito. É só isso, né? É muito simples, muito básico e já deveria estar sendo feito, tá? Bem, e para todo mundo? Léo, eu não sou homeopata, né? Eu não sou médico, farmacêutico, veterinário, sei lá, mas eu gostaria de ajudar a homeopatia, né? E essas questões gerais, né, servem tanto para as pessoas que são profissionais homeopatas quanto para a população em geral. Eu não sou homeopata. Sim, você pode fazer alguma dessas coisas para ajudar a homeopatia a crescer. E são coisas, pessoal, que não são diretamente ligadas com a homeopatia. Por quê? Porque muitas vezes a gente deixa de olhar um pouco ao redor para entender as outras coisas que sustentam os problemas que nós temos na homeopatia, tá? Então o que a gente tem que fazer? O que eu proponho? Olhar mais ao redor, ou seja, olhar para situações anteriores à homeopatia, para situações que são além da homeopatia, para que a gente entenda bases que sustentam os problemas fundamentais da homeopatia, principalmente no Brasil, tá? Então eu falei aqui, por exemplo, que um dos problemas que nós temos que é muito grave, tá? Para mim é um dos mais graves, que é a questão de formação, tá? No Brasil, pelo menos para mim, a formação não só de homeopatia, mas em qualquer coisa é péssima, tá? Eu sou farmacêutico, sua formação é péssima. Eu sou médico, a sua formação é péssima. Eu sou veterinário, a sua formação é péssima. Eu sou isso, a sua formação é péssima, tá? Toda a formação no Brasil é péssima porque nós tivemos uma educação péssima. Não, Léo, olha, eu estudei numa escola privada da melhor que tinha na minha cidade, pagava 3 mil por mês, não interessa, a sua educação foi péssima, tá? Porque no Brasil nós sabemos que
mais de 90%, acho que 98% da população é analfabeta funcional, ou seja, nós temos dificuldade em leitura, nós temos dificuldade em entender o que a gente está lendo, ou seja, é uma grande desgraça a educação brasileira, privada, pública, qualquer que seja, tá? Nos testes internacionais nós estamos abaixo de países que têm guerra civil, por exemplo, países africanos que têm guerra civil. Então não é uma questão de dinheiro, beleza? E aí? Então, na verdade, a questão da formação em homeopatia não está exatamente somente, o problema não está somente nas especializações em homeopatia. Léo, você está falando que as especializações em homeopatia são ruins? Na verdade, não. Elas são até muito boas. Você tem até contato com profissionais homeopatas muito bons. Eu, pelo menos, até agora, na minha especialização, só tive contato com um nego top na minha especialização. Agora, o problema não está aí. Tá? Nós temos que entender isso. O problema não está em si, nas especializações. O problema está na maneira como o brasileiro estuda, aprende, faz as coisas, se forma. Esse é o grande problema. Como eu acabei de citar, o brasileiro ele tem uma dificuldade imensa em entender o que ele está lendo, por exemplo. Ou seja, como que você vai aprender homeopatia se você não está entendendo nada do que você lê? Né? Se você lê. Né? Porque no Brasil nós temos pesquisas que demonstram que nem os professores leem direito. Né? Ou seja, a coisa está maravilhosa. Ou seja, imagine então os alunos. Né? Tirando que existe uma coisa chamada MEC que manda em todo o sistema educacional. Ou seja, a minha especialização, a sua, a de todo mundo, tem que fazer o quê? Provas. E prova é uma coisa que só serve para transformar pessoas em pessoas menos inteligentes. Provas elas servem para isso, para tirar de você a oportunidade de aprender de fato aquela questão e tirar de você a oportunidade de se aprofundar naquela questão. O sistema que é de prova, ele foi feito para emburrecimento coletivo, tá? O problema é que todo mundo tem que dar a prova, porque senão o MEC não libera o certificado para você fazer aquele tipo de atividade. Entendeu? Tá compreendendo? Então o problema está muito acima, né? Não é um problema de formação, né? De que os professores das especializações não são bons. O problema não é isso, de forma alguma. Mas o problema está muito mais enraizado e é por isso que é grave o negócio, né? Ou seja, nós temos que ser, por exemplo, colocar prova de farmacotécnica homeopática. Né? Talvez uma prova prática ainda vai, mas, prova teórica disso? Me explica qual a necessidade? Nenhuma. Né? A minha farmacotécnica, a minha farmacopeia está aqui. Eu pego, eu leio, eu faço o remédio. É muito simples. Né? Agora eu vou ficar descrevendo o método para quê? Para nada, para emburrecimento, entendeu? Por quê? Porque é assim que o Brasil funciona. Então nós temos que... Léo, eu quero ajudar a homeopatia. Começa a sair desta espiral emburrecedora que a educação brasileira, desde a nossa mínima idade, né? Desses nossos primórdios, tem nos tornado em burros. Que essa é a questão. Começa a sair disso, começa a buscar uma formação mais sincera, mais profunda em tudo que você faz. Léo, eu quero que a homeopatia cresça mais. Largue a mão e saia dessa espiral emburrecedora que a educação brasileira nos colocou. É que nem na faculdade, por exemplo, eu tinha um pouco mais de tempo. Então eu ia atrás na faculdade e pegava livro para estudar, por exemplo, fisiologia, imunologia e essas coisas. Isso era necessário para eu passar nas provas? Não, de forma alguma. Não era necessário. Então por que você fazia isso? Eu estou estudando, eu quero aprender essa merda, entendeu? É muito simples. Por que então existe uma prova?
se eu não preciso daquilo, de leitura de livro, ou seja, eu não preciso me aprofundar naquilo lá para aprender, para nada. É para te forçar a estudar o mínimo, porque a gente estudava o mínimo mesmo, tá? Semanas, meses antes da prova, eu estudava livro. Uma semana antes da prova, o que eu fazia? Eu estudava o slide que o professor dava na aula. Por quê? Porque eu sabia que assim eu ia tirar nota boa. E ponto final. Ou seja, imagine as pessoas que não estudavam os livros, que nunca pegou um Robbins de patologia, que nunca pegou um Abas de imunologia para ler. Eu tinha colegas de classe que nunca entraram na biblioteca. E não necessariamente isso é culpa deles. Mas o cara já não tem tempo. Aí ele tem um negócio chamado prova. Ele vai estudar o quê? O slide, porra. Ou seja, faculdade no mundo atual, principalmente no Brasil, deixou de ser completamente algo para você se aprofundar no estudo. Faculdade não tem nada a ver com estudar de fato. Infelizmente é isso. Quantos alunos, quantas pessoas formadas não sabem nada, não sabem fazer nada quando saem para o mercado de trabalho? Milhares, se não for todo mundo. Está compreendendo? Ou seja, um dos grandes problemas é exatamente esse. O sistema educacional brasileiro, ele é emburrecedor. Então saia dessa espiral, saia disso. Vá para longe disso. Comece a buscar algo diferente. Se aprofundar de modo sério nas coisas. No Brasil existe uma cultura de que eu tenho que fazer um curso para aprender algo. Você está maluco? Isso não existe. Ou seja, são jargões, são cultura que crescem no Brasil e são coisas completamente loucas. Tem tem pessoas que ganham diploma e falam assim: agora eu estou apta a fazer tais coisas. Só que no fundo a pessoa não faz ideia de como fazer aquilo. Eu recebi o diploma de farmácia, por exemplo. Eu não faço ideia de fazer coisas básicas da farmácia. Ou seja, no fundo, o que esse diploma quer dizer? Nada. O diploma ele quer dizer o quê? Que eu estive em contato com matérias acerca das ciências farmacêuticas durante 5 anos. É isso que ele quer dizer. Ele quer dizer que eu estou preparado? Não. Ele quer dizer que eu sou competente? Não. Ele quer dizer que eu sou inteligente? Não. De forma alguma. Então quebra isso. Começa a se aprofundar nos assuntos. Tá? E esse começar a se aprofundar nos assuntos entra num outro ponto que é muito mais importante para você ajudar a homeopatia a crescer. Muito mais importante para você ajudar a homeopatia a crescer. Tá? No mundo de hoje, e principalmente, né, quando chega no Brasil as coisas pioram, né? Ficam absurdas. Principalmente no Brasil e no mundo atual, as pessoas têm como eu disse, principalmente no Brasil, tem uma certa cultura, um certo modo de ser que é o seguinte: quanto menos eu conheço sobre aquilo, mais eu dou a minha opinião sobre aquilo. Gente, isso é uma das coisas que vão, desculpa o termo, tá? Mas dane-se, vão foder o seu intelecto. Você vai virar uma ameba se você continuar com esse tipo de conduta. Você vai virar um débil mental se você continuar a ter esse tipo de conduta. Ah, Léo, eu quero ajudar a homeopatia. Para com essa merda. Para de querer ficar tendo opinião sobre tudo. Para de ficar tendo opinião de uma porrada de coisa que você nunca viu na vida. Que você não conhece, que você nunca estudou. Bicho, se você parar 5 minutos e começar a meditar sobre essa questão, você vai ver que 99% das coisas que você tem opinião formada, você nunca estudou de maneira profunda. Pode fazer esse exercício.
Tá? Isso é muito básico, você vai ver muito profundamente isso acontecer. Então, Léo, eu quero ajudar a homeopatia. Comece mudando isso. Por quê? Por que eu tenho que mudar isso? Porque, vamos lá, as pessoas que lutam, né, que colocam tempo para destruir a homeopatia, para combater a homeopatia, elas não fazem exatamente esse movimento? Quando a gente começa a ver os argumentos para combater a homeopatia, quando a gente começa a ver esse tipo de coisa, a gente olha e fala, pô, essa pessoa não sabe o que ela está falando, né? Essa pessoa ela não tem ideia do que ela está falando. Então vamos citar alguns, por exemplo, a homeopatia é placebo por causa da consulta homeopática. Quantas vezes você já escutou essa porcaria? A homeopatia ela é placebo porque a consulta homeopática ela é uma consulta de 1 hora, 1 hora e meia, né? Tem médico que faz de 3 horas. Então é uma consulta que a pessoa se sente bem, se sente acolhida, não é mesmo? Então o remédio homeopático não é que ele tem efeito, é que a pessoa, através dessa consulta, ela vai se sentindo melhor e aí então ela tem um resultado bom no tratamento por causa de um efeito placebo. Não é isso que eles falam? Beleza. Só que, vamos combinar, uma pessoa que fala isso, ou ela tem sérios problemas psiquiátricos, ou ela teve um acidente e perdeu parte encefálica do cérebro. Uma pessoa que fala isso, ela está extremamente fora da realidade. Por quê? Porque todas as pessoas que usam homeopatia, elas usam homeopatia depois de passarem por uma consulta médica? De 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas? Não. Tem gente que compra remédio homeopático pela internet. Não conversa com o farmacêutico, não conversa com o médico, não conversa com ninguém. E o remédio faz bem e ela volta a comprar de novo. E passa a vida comprando aquela coisa pela internet. Ou seja, você vê que é um tipo de argumento absolutamente burro. Ou seja, a pessoa que falou, ela peidou isso. Né? A pessoa que falou uma coisa dessa, que usou um argumento desse, ela soltou um pum. Porque isso é completamente afastado da realidade das coisas. Né? A pessoa que fala uma coisa dessa, a homeopatia é placebo porque a consulta é muito demorada, é boa, né? O médico não sei o que, envolve a pessoa, né? Cuida da pessoa. Bicho, vai se tratar, vai se cuidar, você tem problema. A pessoa que usa um argumento desse, ela não está normal. Então, aí um outro, por exemplo, que eu já escutei muitas vezes, que existem efeitos placebo nos animais também. Você já ouviu esse? Esse eu já escutei também. Né? Que os animais também, por sentirem-se acolhidos, eles também sentem aquele amor, aquela afeição por parte da pessoa que está tratando dele, né? Do bichinho. E aí então ele melhora. Eu já escutei esse tipo de coisa. Agora eu te pergunto, uma pessoa é normal falar um negócio desse? Não, ela está fora da realidade, ela não está falando coisa com coisa, ela não está bem de saúde. Falar um negócio desse, né? Agora, por exemplo, uma que eu já escutei também várias vezes. Todos os trabalhos que falam a favor da homeopatia é porque os pesquisadores são a favor dela e aí eles tendem, né, o trabalho para o lado da homeopatia. Já deve ter escutado isso daí também, né? Assim, não tem o que falar, né? Uma pessoa dessa, ela tá longe, ela tá em outro planeta. Porque se for assim, vamos combinar, se for desse jeito, né? Se for desse jeito, eu não posso confiar em pesquisa nenhuma. Né? Porque quantos trabalhos acadêmicos, né, quantos trabalhos científicos de homeopatia existem? Vai lá na PubMed, põe em homeopatia e veja quantos trabalhos aparecem lá. Né? Quantos trabalhos vão aparecer lá? Milhares de trabalhos.
5 mil, 6 mil, 7 mil trabalhos, artigos científicos. Aí eu pergunto, todos os pesquisadores que fazem trabalhos em homeopatia, todos eles são desonestos? O ponto é esse, então? Todos os pesquisadores que trabalham com homeopatia são desonestos? Então por que eu devo confiar em outros pesquisadores? Tá compreendendo? Ou seja, a pessoa que fala isso, ela nunca parou para pensar nisso que ela está falando. Por isso que eu falo, ela soltou um peido. A pessoa soltou um peido. Né? Ela peidou esse argumento. Ela nunca parou para pensar nisso daí que ela está falando. Entende? Por que isso acontece, gente? Por causa disso que eu citei. As pessoas estão apressadas demais em ter opiniões em coisas que elas não fazem ideia do que são. Então você quer ajudar a homeopatia? Sai dessa espiral. Sai desse redemoinho de bosta e para de ter esse tipo de comportamento infantil. Isso é comportamento de moleque. Tá? Isso é comportamento de moleque. Isso é comportamento de gente que não tem cérebro. Para com isso. Chega de ter esse tipo de conduta. Chega. Ah, olha, saiu um burburinho, saiu uma polêmica, saiu não sei o que lá. Cala a boca. Você não tem que dar sua opinião. Você não vai ser menos ser humano porque você deixou de dar uma opinião de alguma coisa. Começa a ser diferente. Começa a mostrar-se diferente. Começa a ser diferente. E aí você vai ajudar a homeopatia indiretamente. Porque todas as pessoas que querem ferrar a homeopatia, elas têm esse sintoma. Então seja diferente, começa por você, seja uma pessoa diferente. Cresça, seja adulto. Para de ficar tirando opinião de jornal, de grande mídia. Para de ficar tirando opinião de post de Facebook. Isso é coisa de moleque, isso é coisa de gente retardada que tem problema mental. Para com isso. Para com isso. Quantas vezes isso acontece no Brasil, gente? Pelo amor de Deus, aquele negócio do SUS. Cara, aquilo foi uma coisa assim... Bicho, você leu a merda do decreto? Ah, não, eu não cheguei a ler. Então por que você ficou emitindo opinião sobre aquilo? Não, mas é que eu vi um post. Ah, você viu um post? Você viu um post? E aí você já... Ah, entendi tudo já. Esse tipo de atitude atrapalha a homeopatia indiretamente. Porque você reforça uma conduta extremamente tóxica para o seu cérebro e para o cérebro da sociedade brasileira. Das pessoas. Cada momento que você faz isso, que você forma uma opinião em coisas que você não sabe, que você não conhece, que você não estudou, que você não pesquisou, que você não investigou, o seu cérebro diminui de tamanho, você fica mais burro. Cada vez que você faz isso, você fica mais idiota. Para de fazer isso. Cresça. Para de ser assim. Exato. As práticas integrativas sofrem muito com isso. Porque se eu quero lutar contra a homeopatia, é só eu fazer um post escrito lá. Água não tem atuação farmacológica. Pronto. Critiquei a homeopatia. Aí um bando de demente começa a publicar aquilo lá e já forma a opinião tudo na cabeça dele. Claro, a homeopatia não vai funcionar porque com água, né, não tem substância química lá farmacologicamente ativa, não vai funcionar no corpo humano. Ô idiota, quem falou para você que a homeopatia tem que funcionar através da farmacologia clássica? Quem te disse isso? Mas sabe por que você não sabe disso? Porque você tira a opinião de post.
Então, gente, para de ser uma pessoa rasa. É somente pessoas rasas, sem conteúdo, sem profundidade em nada, gente fraca, faz esse tipo de coisa. Então para com isso. Para de ter essa conduta. Seja melhor, seja diferente. Ei, Lucas, boa noite. Ingrid. Seja diferente. Comece a se aprofundar nas coisas. Ah, não, eu quero ter opinião sobre tal coisa, sobre tal assunto. Bicho, vai lá e estuda aquilo de maneira séria. Vai nas fontes primárias. Seja uma pessoa adulta, séria, franca, honrada. Para com essa conduta. Cada dia que você forma uma opinião em coisas que você não sabe, você fica mais burro e você atrapalha a homeopatia. Chega disso, põe um basta nisso. E a gente tem que saber como lutar. A gente tem que saber olhar os pontos onde a gente precisa bater para ajudar a homeopatia. E esses dois que eu falei são dois deles, mas a gente tem que saber onde de fato estão as pessoas. Se vocês quiserem me convidar, eu estou à disposição. Vai ser um prazer, viu? Mas nós precisamos entender um pouco como é o cenário da ciência atual. Tá, e agora a gente vai entrar num tema um pouco mais profundo. A gente tem que entender um pouco como é o cenário da ciência atual para que a gente saiba bater e saiba derrubar o inimigo. Tá? Eu falo inimigo e pode parecer um pouco estranho, porque existem de fato pessoas mal intencionadas. E esse é o ponto. Existem os ignorantes, que foram esses que a gente falou agora há pouco, os ignorantes, os apressadinhos em ter opinião, os idiotas, isso existe. Só que eles são facilmente, né? Eles são, como já disse, eles são idiotas, então a gente larga para lá. O problema são os que controlam os idiotas. A gente precisa entender como bater e bater com força nesse pessoal. Tá? A gente precisa saber como é o modelo que a ciência moderna caminha, para saber entender os movimentos, para saber entender como ela funciona, para saber entender onde é o problema, onde são as bases do problema da ciência moderna. E aqui eu falo agora do cientificismo. A ciência moderna, ela passou, né, por toda uma transformação que a levou ao cientificismo. Léo, eu não sei o que é isso e tal. Quer saber? Quer saber? Vai estudar. Não pega pelo que eu vou falar aqui, não. Escuta o que eu vou falar, mas antes de emitir opinião ou ter a sua opinião, estuda acerca do tema. Tá? Vai valer a pena. Mas o problema da ciência moderna, um dos grandes, se não o maior problema, é o cientificismo. Mas o que é isso? Bem, os cientificistas são as pessoas, são os cientistas, né? São as pessoas que estão no meio da ciência e que vão proclamar que é impossível conhecer as coisas a não ser pelo método científico, ou seja, é somente o método científico que pode nos levar ao conhecimento das coisas. Tá? Isso por si só é uma coisa tremendamente irracional, tá bom? Por que é irracional? Porque a própria divulgação desta frase não pode ser compreendida pelo método científico, né? Quando você fala, só o método científico pode nos ensinar alguma coisa, isso mesmo não pode ser investigado pelo método científico. Está compreendendo? Então, essa própria afirmação é burra, tá? Não tem lógica.
E até porque nós sabemos que não é só o método científico que pode nos dar o conhecimento das coisas. Nós temos a filosofia, por exemplo, né? Quem sustentou o mundo durante muito tempo, o conhecimento do mundo durante muito tempo, e que atualmente está completamente destruída, né? E a gente está tentando aí reanimá-la para que a gente possa combater, por exemplo, o cientificismo. Ou seja, o cientificismo é o ato, né? Eu, pelo menos, falo assim, de transformar a ciência numa religião, tá? Não poderia haver algo mais grave e mais doentio do que isso, né? Por quê? Porque é próprio da ciência ter coisas que são específicas dela. E a religião tem uma natureza que leva ela a ter coisas próprias dela. Tá compreendendo? Por exemplo, dogma. Tá? O dogma é uma coisa própria da religião. Entendeu? A natureza de religião é uma coisa que necessita do dogma. A ciência tem uma natureza que a afasta do dogmatismo. Ou seja, pela própria natureza científica, pelo próprio modo científico de ser, ela se afasta do dogmatismo. Só que qual que é o problema? O problema do cientificismo é que ele quer, na verdade, transformar a ciência em religião. Só que isso não cabe na ciência, porque não faz parte da natureza científica esse tipo de coisa. Tá compreendendo? Então, uma das coisas muito importantes é lutar de modo incansável contra esse tipo de coisa. Mas o que isso tem a ver com a homeopatia, Léo? Olha, o problema é que quando as pessoas transformam a ciência em religião, elas levam para a ciência propriedades da religião. O dogmatismo é uma delas. Tá? Então, se a gente olhar o cenário atual, principalmente nas universidades brasileiras, você vai ver um dogmatismo científico absurdo. Por exemplo, contra a homeopatia. Não são poucas as pessoas que, por exemplo, já vieram aqui na página comunicar que elas não encontram orientadores para suas teses de TCC, de mestrado, de doutorado, porque eles simplesmente não aceitam ajudar a pessoa a fazer um tipo de estudo assim. Ou, pior, a bancada que vai avaliar essa pessoa não aceita, olha isso, não aceita avaliar um trabalho que leva a homeopatia em estudo. Ou seja, existe algo mais próprio da religião do que isso? Ou seja, aí não tem nada de ciência. É próprio da ciência se autocriticar, aceitar novas visões de certo tema, de certa problemática. Isso é próprio da ciência, né? É próprio dela se duvidar, a autodúvida, né? O tempo todo. Isso é próprio do sistema científico. E deveria ser próprio, logo, das universidades. Por que isso não acontece? Por que nas universidades existe todo um conluio de cientistas que formam dogmas que não podem ser nem discutidos? Está compreendendo? Por que isso acontece? Isso é muito grave, porque isso não é próprio da ciência e não é próprio da universidade. A universidade, ela chama a universidade para que ela abarque a universalidade de conhecimento. Exatamente pelo fato de não ser próprio desse sistema o dogmatismo. Agora, o que está acontecendo? Por que essas coisas acontecem? Né? Muitos de vocês aí que acompanham a página já há um certo tempo
me veem, né, lutar, né, ir lá na página desses institutos, por exemplo, o IQC, né, a brigar com o pessoal, né, mandar mensagem, convidá-los para live, né, e todos vocês veem que sempre, ninguém aceita os meus convites para vir fazer uma live comigo. Ou seja, nós não estamos falando de uma ciência, nós não estamos falando de uma discussão científica, de um debate científico. Por que eu devo fugir desse debate científico? Se eu tenho tanta certeza que a homeopatia não funciona, se é tão fácil usar argumentos para derrubar a homeopatia, por que é que eu não posso conversar com o homeopata? Por que é que eu não posso debater com o homeopata? Qual é o problema que há nisso? Será que eu sou uma pessoa assim tão horrível e que você não pode chegar perto? Porque já teve pessoas lá nessas páginas que falaram que eu deveria ser preso por fazer homeopatia. Tá compreendendo? Ou seja, o que o cientificismo ele faz na cabeça das pessoas? O que o IQC, por exemplo, ele faz na cabeça das pessoas? Olha, aquele grupo de pessoas ali, os homeopatas, eles são pseudocientistas. Logo, nós não podemos conversar com eles. Tá vendo esses artigos científicos que eles emitem aí, que saem aí das revistas que eles gostam? Tá vendo esses artigos? Todos eles têm problemas, porque eles são pseudocientistas. Olha que grave, né? Pô, não vou me relacionar com pessoas assim. Tá compreendendo? Ou seja, é todo um discurso feito para impedir que as pessoas possam vir discutir homeopatia com a gente. E que a gente possa falar sobre homeopatia, porque, aliás, nós somos pseudocientistas. Compreende? Ou seja, é todo um movimento dogmático. Ou seja, parece que eu estou lutando contra uma religião. Parece que eu estou querendo discutir dogmas de fé. E não é fé. É ciência. Então por que não pode haver discussão? Por que não pode haver discussão? Por que aquele pessoal nunca veio falar comigo? Por que tantas e tantas vezes eu coloquei meu e-mail para que eles pudessem se contactar comigo e ninguém nunca contactou? Por que nunca ninguém aceitou vir fazer live comigo? Sabe por quê? Porque eu ameaço a religião deles. Eu ameaço a crença deles. Gente, se você não compreende esse movimento ideológico na ciência e nas universidades, você não pode ajudar a homeopatia nesse âmbito. Se você não compreende isso, você não pode ajudar a homeopatia. Se você não compreende esse movimento ideológico, mas essas pessoas ganham dinheiro. Gente, alguns até podem ganhar dinheiro. Tá? Só que o problema é que os que eles formam, eles ganham aqui, ó, uma coisa chamada ideologia cientificista. Se você não compreende isso, se você não compreende que essas pessoas na verdade não são cientistas, são ideólogos, que fazem uma lavagem cerebral nessas pessoas, você não vai compreender. Porque afinal de contas você vai confiar em quem? Você vai confiar no doutor, pós-doutorando da USP, que fez o doutorado na Inglaterra e não sei mais o que, e blá blá blá? Ou você vai confiar no Léo, que fez farmácia ali, uma faculdadezinha de merda, e gosta de falar umas besteiras? Porque é isso que eles vão usar. Você vai confiar em quem? Ou seja, esse movimento ideológico está destruindo a ciência moderna. Está destruindo a ciência moderna. Uma vez eu discuti com
eu discutindo com um rapaz acho que no IQC também lá, na página deles. E o rapaz, não, porque eu estudo há 10 anos, eu fiz mestrado, pá, não sei o quê. E eu sei que a homeopatia não funciona, e nunca uma revista séria vai publicar artigos de homeopatia. E se um dia a Science publicar um artigo sobre homeopatia, eu mudo de opinião. E esse próprio rapaz tinha falado que era ateu. Rachar o bico, né, velho? Negócio desse. Esse senhor, ele tem mais fé que eu. Ele tem mais fé que eu. Ou seja, o rapaz, ele tem tanta fé que ele falou abertamente, olha, eu já estudo essa porcaria aí, sei que não funciona, sei que é pseudociência, há 10 anos. Só que da noite pro dia, se a Science publicar um artigo de homeopatia, eu mudo de opinião. Ou seja, ele é um retardado mental, ele não sabe, ele é louco. Ou seja, ele está fazendo um ato de fé numa revista científica. Ele tá lá, eu acho que ele vai almoçar, ele fala assim, eu vou rezar pra Science agora, né? Só Science. Receba o meu amor, a minha esperança, a minha fé, né, que são as virtudes teologais do cristianismo. Eu creio, eu amo, eu espero. Tá bom, Science? Eu creio em você. Um idiota. É um completo idiota. Entendeu? Eu caguei pro diploma dele. Me empresta o diploma aí, eu vou rasgar na sua frente. Gente, vocês estão compreendendo? Esse cara, ele tem mais fé que eu. Como que da noite pro dia, porque saiu um artigo numa revista, ele muda de opinião? Mas tem que amar, tem que ter muita fé nessa revista. Essa revista é um Deus para ele, que estalou um dedo e ele, pimba, muda de opinião. Tá compreendendo como é doentio o que está acontecendo com a ciência moderna? O cara que faz um mestrado, falar um negócio desse, falou, filho, dá o diploma, eu vou queimar seu diploma, porque você é burro, você é louco. Você ficou doido falar um negócio desse. Porque se eu tivesse estudado 10 anos, né, essa área da saúde, se eu vi que a homeopatia é uma pseudociência, que não dá, depois de 10 anos, aí da noite pro dia, porque saiu um artigo numa revista, eu vou mudar de opinião? Tá louco, pô? Não vou fazer isso. Eu vou investigar mais. Ah, não, mas é porque a Science. Gente! Nós não estamos falando de uma divindade que apareceu lá, desceu das nuvens. Pelo amor de Deus! O que é isso que está acontecendo com esse povo? Não, mas é que ele fez mestrado. Ele é doutor. Né? O pessoal da Science aparece na Globo, aparece na CNN, né? Os artigos da Science aparecem no New York Times. Né? Então é isso, ou seja, é uma bolha de burrice. É uma bolha de maluquice. Esse povo tá doido. Agora, se você não compreende isso, você não vai poder ajudar a homeopatia. Se você não compreende esse movimento ideológico que está acontecendo na ciência atual, você não vai ajudar a homeopatia, cara. Você tem que compreender de onde que vem essas coisas, de onde que nasceu essas coisas, por que essas coisas existem. E, gente, isso não é de hoje. Tá? Se você acha que isso é século XXI, não. Isso é século XVIII, época de Hahnemann. A ciência começou a ficar essa desgraça naquela época. Porque eu não sei se você recorda, mas Hahnemann sofreu perseguição na universidade. Esse cara aqui, ó, ele sofreu perseguição no âmbito acadêmico. Ou seja,
Mas peraí, por que um cientista sofre perseguição no âmbito acadêmico? E, gente, Hahnemann, ele estudou muito a alopatia. Ele traduziu livros incríveis de alopatia. Química, farmacologia. Ele colocava os trechos, as coisas que eles pensavam em notas nesses mesmos livros. Ou seja, ele era um cara de prestígio. Por que de uma hora para outra ele passa a ser um herege? O que está acontecendo com a ciência? Que porcaria é essa? Está compreendendo o que eu estou falando? Ou seja, você precisa entender esse movimento. Ah, não, porque as indústrias farmacêuticas... Gente, para com isso. As indústrias farmacêuticas, elas são só marionetes na mão dos poderosos. Porque, gente, você acha mesmo que esse povo quer só dinheiro? Pelo amor de Deus, esse povo tem dinheiro. Dinheiro não falta para eles. Para com isso. O que esse povo quer é poder. O que esse povo quer é controlar a sua vida. O que esse povo quer é controlar a sociedade. É ter poder nas mãos. Gente, dinheiro eles têm. Pelo amor de Deus, eles têm dinheiro, esse povo. Para com isso, não é isso o problema. Só que se você não está por dentro disso, você não vai poder ajudar a homeopatia. Você tem que começar a entender. Está compreendendo? Tem que começar a se aprofundar de modo sério. E aí a gente volta porque eu falei no começo da live. Para de ser uma pessoa rasa. De usar jargões. Ah, porque a indústria farmacêutica é contra a homeopatia. Você não sabe nem o que isso quer dizer. Vamos ser sinceros. Vamos ser sinceros. Você não sabe nem o que isso quer dizer. Você nem sabe o que isso quer dizer. Então para de usar jargões. Vai estudar, vai se aprofundar de fato, vai conhecer as coisas. Está na hora da gente crescer. E é só assim que a gente faz a homeopatia crescer. É só desse jeito que a gente vai fazer um Novembro Verde valer a pena. É você saber olhar para essas pessoas e saber falar: esse aqui é um ignorante, aquele lá é um safado, um sem vergonha. É botar nome aos bois. Tá compreendendo? É saber falar, apontar: olha, aquilo ali tá errado. A pessoa que usa um argumento: ah, porque a homeopatia é placebo, porque o atendimento com o médico é muito bom. Essa pessoa tem problema mental. Ela é fraca da ideia. Ela não tá no mundo, ela não tá reconhecendo o mundo em volta dela. Fale firme, saiba do que você está falando, saiba defender o que você queira defender, saiba se aprofundar nisso. Seja firme. Né? Tem um episódio muito que ficou marcado demais para mim, muito marcado para mim. Foi uma vez que eu fui fazer um vídeo lá pro canal do YouTube, ainda faz muito tempo isso, sobre aquele negócio de overdose homeopática. Não sei se vocês já viram isso, mas é um show de horror, assim. É um pessoal, assim, cientificista, né, dessas faculdades aí, se junta numa praça e começa a ingerir uma quantidade super grande de homeopáticos. Fala: nós não tivemos overdose, olha aqui a overdose homeopática, tal. E ficam falando isso daí: olha, compramos remédio para dormir homeopático, vamos lá. Aí eles tomam aquele monte de remédio e tal. Né, assim. E aí uma vez, isso começou na Europa, e aí uns grupelhos aqui no Brasil começaram a repetir isso daí. E aí
tem um vídeo na internet de um pessoal, acho que em Porto Alegre, não sei, fazendo esse tipo de coisa. E aí a médica, assim, uma médica, né, eles estavam lá, olha aqui, eu vou morrer de homeopatia, não sei o que e tal. E apareceu uma médica homeopata. Do nada, assim. Aí a médica jogou a seguinte frase: ah, mas eu não confio nesses remédios homeopáticos aí que vocês compraram. Tá sentindo a merda que essa médica vai fazer, né? Ah, mas eu não confio nesses homeopáticos aí que vocês compraram. Não sei se eles foram bem feitos. Olha a cagada. Daqui a pouco um dos caras tira do bolso um da Almeida Prado. Ah, e a Almeida Prado, a senhora confia? Olha aqui na minha mão. A pobre médica, que não deveria ter sido colocada ali naquele momento, pegou e falou o seguinte: ah, é? Nesse daí eu confio. Pronto. Tapou com, né? Fechou com chave de ouro. Ou seja, ela deu todo o embasamento técnico para aquela idiotice que esses dementes estavam fazendo. Gente, qualquer pessoa minimamente que tenha estudado homeopatia sabe que é uma barbaridade você tentar fazer uma overdose homeopática, que é uma coisa absolutamente imbecil. Quem é que diz para você que a homeopatia funciona assim? Quem é que diz para você que tem um ativo químico aí que vai lá no seu sistema nervoso central e vai te derrubar? Quem diz para você que é o aumento da dose que faz efeito na homeopatia? Seu retardado. Em vez dela chegar e se colocar como uma pessoa que entende aquela merda, ela vai lá e faz essa cagada. Ela validou aquilo lá. Ela validou. Tecnicamente, ela validou tudo o que eles estavam fazendo. E aí você vai ver esses vídeos, você vai ver, eu já postei isso na página, você sabe disso. Esse pessoal sabe trabalhar. Você pega as páginas cientificistas, pega o IQC, todas essas páginas de cientificistas. Veja quantos seguidores eles têm. Veja quantas views esse pessoal tem. Veja quantas pessoas eles carregam com eles. Eles sabem fazer o trabalho deles. Por que é que você não sabe fazer o seu? Essas pessoas sabem mentir. Essas pessoas sabem falar as asneiras, sabem fazer errado, sabem pronunciar um monte de porcaria. Vai no YouTube e olha os vídeos que falam contra a homeopatia. Tem milhares de visualizações. São vídeos maravilhosos, são bem feitos, são editados de uma forma muito boa. Vai ver os vídeos de homeopata no YouTube. Lixo. Até os meus, uma porcaria. Ninguém assiste. Não tem visualização. Então, aprenda a fazer o serviço direito. Aprenda a lutar de modo certo, a saber bater no lugar certo. E assim a gente consegue ajudar a homeopatia. Se aprofunde nas coisas. Não faça que nem essa médica que fez uma cagada gigantesca. Quem assiste o vídeo fala: pronto, é mesmo, a homeopatia não tem como funcionar. A médica vai lá, validou tecnicamente o negócio. Os caras se empanturraram de remédio homeopático. E não aconteceu nada. A homeopatia não funciona mesmo. Vou usar essa porcaria? Dane-se essa porcaria aí. É coisa de gente louca. Isso só acontece porque você não sabe nada de homeopatia. Você, homeopata, também não sabe de homeopatia. Não sabe usar a cabeça para enxergar esses argumentos burros. Gente, esses argumentos que eu citei aqui, um animal, um cão, consegue olhar isso aqui e falar: isso aqui não serve, isso aqui está errado. Gente, olha esse tipo de coisa. Olha o nosso nível. Você quer ajudar a homeopatia? Vamos crescer, gente. Vamos, sabe, para cima. Para cima. Então,
Muita gente chegou depois, tá? Depois pega aí, olha a live lá desde o começo. Mas é isso aí, tá? Se você quiser ajudar a homeopatia, precisamos ter uma conduta diferente. Parar de ter essas condutas doentias que a gente sempre teve, tá? Ficar tendo opinião em um monte de coisas que a gente não faz ideia do que é, tá? Não saber nada, não se aprofundar em nada. Então, volta a live aí, assiste, compartilha, tá? Tira um print, marca a gente nos stories aí, vamos compartilhar, né? Compartilha as publicações dos colegas homeopatas que vocês também seguem, né? Muita gente boa aí, compartilha, vamos ajudar, isso aí também é uma forma de ajudar, tá? Então é isso, pessoal, muito obrigado novamente, essa live foi bem acima do que a gente está acostumado de segunda-feira, mas é porque precisava mesmo entrar nesse assunto. Então é isso, tá? Quaisquer dúvidas, me chamem no direct, beleza? Então muito obrigado pela presença de todos, foi um prazer e uma boa noite, pessoal. Fiquem com Deus, tchau, tchau.